Opa aí pessoal, tudo certo? Basquetinho no ar para no vídeo de hoje nós ranquearmos as 10 melhores duplas da NBA para a temporada 2023-2024. Hoje nós trazemos aqui 10 das melhores duplas que tem na NBA e com todos os nossos argumentos você pode deixar aqui embaixo se você concorda, discorda, por que você acha que a gente deveria movimentar essas duplas e se tem alguma dupla que ficou faltando na nossa lista. Nós vamos avaliar cada uma delas, principalmente depois da troca bombástica do Damian Lillard que foi para o Milwaukee Bucks. Essa é a melhor dupla da NBA atual. Vou deixar um card aqui em cima com o vídeo que falamos a respeito dessa troca que envolveu o Dame Time. Mas antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, vai ajudar muita gente, meta de 10 likes pro vídeo de hoje, e ativa o sininho de notificações para você não perder nada. A gente precisa alcançar 1000 inscritos aqui para poder monetizar esse nosso projeto e a gente continuar trazendo o vídeo para vocês durante a temporada 23-24. E se você quer conhecer o nosso canal de apostas esportivas com foco na maior liga de basquetebol do mundo, o link vai ficar aqui na descrição, o Cesta de Trade, e aí você vai dar uma emoçãozinha a mais aí para suas noites de NBA e quem sabe sair com uma graninha no bolso. Mas chega de enrolação, bora falar das melhores duplas da NBA para a temporada 2023-2024. Bom pessoal, vamos abrir aqui a nossa lista com a dupla Paul George e Kawhi Leonard. Talvez essa seja a dupla com maior potencial que não aconteceu. Só o fato deles dois estarem aqui já é quase que uma vitória. Não porque eles não sejam jogadores extremamente talentosos, mas porque eles quase não conseguem jogar em fases agudas do campeonato juntos e ao mesmo tempo. Foi uma decepção desde então, mas muitos acreditam que eles só precisam estar saudáveis para fazerem a liga tremer. E eu tô nesse time, ofensivamente e defensivamente são uma das melhores duplas nesse quesito, se formos combinar o fator ataque e defesa, e também são dois jogadores decisivos, mas que, repito, nunca estão saudáveis e até por isso eu tive que colocar eles no máximo aqui na 10ª colocação. E agora vamos falar de uma dupla que evidentemente é pior do que Paul George e Kawhi Leonard, mas pelo momento e também pelo fato deles continuarem jogando juntos ao mesmo tempo dentro de quadra, merecem uma vaga aqui. Domantas Sabonis e De'Aaron Fox são dois dos melhores jogadores de um Sacramento Kings que fez muita coisa na temporada 22-23. Funcionaram muito bem como dupla mesmo e conseguiram levar esse Sacramento Kings mais longe do que muitos imaginavam. A dupla funciona muito bem, eles fazem jogadas ali, eles têm uma conexão que de fato existe, eles não estão muito distantes ali dentro de quadra, mas ainda é uma dupla que não é tão, digamos que, destacada se a gente for comparar com o entorno deles, porque o resto do time, claro, não estão no nível de um Sabonis e de um De'Aaron Fox, mas é um time que funciona muito bem coletivamente também, com Keegan Murray, com Kevin Huerter, com Malik Monk e outros jogadores. Então assim, apesar deles serem uma dupla que funciona e que jogou muito na temporada passada, o máximo é a 9ª colocação. E agora vamos falar de uma dupla que está mais ou menos nessa mesma pegada, só que tem um porém. Eu considero eles mais talentosos do que Sabonis e De'Aaron Fox, e eles se mostraram mais disponíveis do que Paul George e Kawhi Leonard. Estamos falando da dupla do Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell e Darius Garland. Eu poderia colocar aqui um Evan Mobley e Jarrett Allen, sim, mas seria um tanto quanto alternativo demais. Donovan Mitchell é um dos melhores shooting guards que temos na liga, ele foi All-Star na temporada passada e o Darius Garland na retrasada. Os dois funcionaram muito melhor do que se esperava dentro do mesmo time, mas agora eles vão para o 2º ano consecutivo jogando como dupla e tendo como suporte ali o elenco dos Cavs que funciona muito bem. Mesmo com eles dois dentro de quadra, acreditem ou não, os Cavs conseguiu ser uma das melhores defesas da NBA na temporada passada, principalmente considerando o defensive rating deles. Eles recebem um reforço nessa temporada de Strus, de Niang, mas fato é que ofensivamente essa dupla aqui é a dupla que faz esse Cavs funcionar. Eles têm tudo para dar um passo a mais nessa 2ª temporada seguida, mas repito, por talento eles conseguiram chegar na nossa 8ª colocação. E agora vamos falar a respeito da dupla do IC, mais uma dupla do IC que pelo menos dentro de quadra eles estiveram. Estamos falando de Kyrie Irving e Luka Doncic. Essa dupla se formou na metade da temporada passada e agora eles vão ter uma pré-temporada, um time ali que funcione como complemento para eles e quem sabe eles não funcionem um pouco mais em 23-24. Kyrie Irving e Luka Doncic são dos jogadores mais talentosos que temos na liga e dois dos mais legais de se assistir também. Então, além deles terem qualidade suficiente para poder chegar aqui nessa 7ª colocação, a gente está falando de uma dupla que o céu é o limite. A gente sabe que com talento, disposição, vontade e uma forma física ali dentro dos padrões, no caso do Luka Doncic, essa dupla pode fazer muito barulho. O único problema é que o entorno deles não me empolga tanto assim. Mas a gente está falando de dupla. Acho que o Dallas Mavericks pode pegar um playoff, na pior das hipóteses um play-in na temporada 23-24, mas fato é que quando essa dupla estiver dentro de quadro, jogando ao mesmo tempo, os adversários vão ter que pontuar em um altíssimo nível se eles quiserem ser competitivos contra esse Dallas Mavericks.
E agora vamos falar aqui da dupla Jason Tatum e Jaylen Brown. A nossa sexta colocada é uma dupla que vai longe, não tenha nenhuma dúvida. A gente está falando de um Boston Celtics que joga na Conferência Leste, que não é tão forte quanto a Oeste assim, e é um Boston Celtics que nos últimos anos sempre esteve ali no topo, e um time ali que não precisa nem falar, né, com Drew Holiday, Porzingis, Al Horford, Derek White e outros jogadores, esse Boston vai decolar. Mas eu decidi não colocar essa dupla tão lá na frente, porque eu acho que, primeiro, esse entorno quase que ofusca eles, apesar de serem claramente os dois jogadores mais talentosos da franquia. Eu acho que eles acabam ficando muito longe ali um do outro, geralmente eles vão ali pra jogada de mano a mano e funciona, não tem problema nenhum nisso. Mas eu acho que falta um pouco ali, né, de tempero nessa dupla, de brilho individual. Não que eles não tenham talento, repito, são muito talentosos, são máquinas de pontuar absurda, principalmente o Jason Tatum, que consegue pontuar nos 3 níveis da quadra com muita facilidade. Mas eu ainda não acho que eles são tão descolados do resto do time deles, e eu acho que as duplas que vão vir daqui pra frente em relação a talento individual, muito provavelmente eu escolheria antes deles. E a primeira dessas duplas é Stephen Curry e Klay Thompson. Muito provavelmente hoje eu não colocaria o Klay Thompson na frente do Tatum ou do Jaylen Brown de jeito nenhum, mas a gente precisa respeitar a história. E o fator Stephen Curry coloca esses caras lá em cima. A história dessa dupla, que é a mais campeã que vamos ter nesse vídeo de hoje, inclui 4 anéis e mais do que isso, recordes e mais recordes de bolas de 3 de pontuação em um quarto. Não precisa apresentar muito. Os Splash Brothers são sinônimo de dupla dentro da NBA, e apesar de também contarem com o entorno ali, com o funcionamento de um time que é excelente, a gente tá falando de uma dupla que não pode ficar menos do que no nosso top 5, é claro. E por falar em top 5, uma dupla que o fator momento contribui muito para eles estarem aqui, Nikola Jokic e Jamal Murray, a melhor dupla da NBA, principalmente se a gente for considerar título e momento, porque eles são os atuais campeões da liga. O Jamal Murray já fez muita coisa quando a gente fala de playoffs, e o Nikola Jokic não precisa dizer mais nada, né? Campeão de forma inédita aí com o Denver Nuggets ao lado do próprio Murray, mas também um dos pivôs mais únicos que a gente teve na história da liga. Um passador absurdo, um jogador extremamente inteligente e que conseguiu dominar adversários de nível altíssimo nesses últimos playoffs. O Anthony Davis, que o diga, ele fez o melhor que ele podia, e mesmo assim o Nikola Jokic arrebentou nesses playoffs. Os atuais campeões podem ter uma queda, já que a gente sabe, né, que ser campeão 2 vezes seguidas não é tão simples, e você manter o nível, a motivação desses jogadores lá em cima, até pelo perfil também ali do Nikola Jokic, não é algo tão simples. Muitos acreditam que o Jokic deveria ter sido pela 3ª vez seguida o MVP nessa última temporada, mas a dupla em si, ela é espetacular e não merece ficar abaixo do nosso 4º lugar. E agora vamos falar aqui de Anthony Davis e LeBron James. Estamos falando também de uma dupla que já foi campeã, de um dos maiores jogadores da história, de um Anthony Davis que voltou a jogar com frequência e um bom nível, e claro, a gente sempre vai ter aquela desconfiança, será que ele vai ficar saudável um 2º ano consecutivo? É isso que coloca a gente com o pezinho atrás. Defensivamente ele é espetacular, e ofensivamente também é um jogador excelente, mas ele pode dar passos a mais, e muitos esperavam que ele fosse mais dominante nessa altura da carreira. Isso não aconteceu, e pelo fator idade e saúde desses dois jogadores que volta e meia não estão disponíveis, pelo menos nos últimos 2, 3 anos por aí, eu vou colocar eles no máximo aqui no nosso 3º lugar, respeitando a história, respeitando principalmente o LeBron James, mas destacando o fator temporada 23-24. A gente não pode ignorar o que virá pela frente, pelo menos nos meus prognósticos. Eu vejo a dupla Devin Booker e Kevin Durant sendo uma das melhores duplas da NBA, 2 pontuadores natos. Dá pra dizer que é um trio com Bradley Beal, sim, mas eu acho que Durant e Devin Booker estão alguns degraus acima do Bradley Beal, não só como pontuador, mas como nível de competitividade, de inteligência pro jogo, e também no fato deles estarem funcionando, pelo menos desde a metade da temporada passada. Eu acredito que essa dupla vai fazer barulho na NBA. Se eles chegarem ali numa primeira colocação da NBA em geral, né, certamente as pessoas vão valorizar mais, porque a gente tá falando de um time que joga no Oeste e não tem muito o que dizer a respeito deles. Acho que os dois têm algo a provar nessa temporada e certamente vão dar trabalho para os seus adversários. E por fim, para mim, aquela que é a melhor dupla da NBA atual, sim, Damian Lillard e Giannis Antetokounmpo. Eu não vou dizer para vocês que é com uma distância clara desse top 5 que eu já citei, até porque a gente precisa ver como eles vão funcionar, mas eu acho que um complementa o outro. Eles têm um elenco ali ao redor deles que também vai funcionar muito bem, e a gente tá falando de um Giannis que pra mim, inegavelmente, é um top 3 jogadores da liga, pelo menos nos últimos 5 anos por aí, e de um Damian Lillard que ele sozinho é praticamente um ataque de meia quadra, um dos melhores arremessadores que a gente tem aí na história, e que por conta do contexto em que ele também precisa se provar dessa vez em um contender, eu acredito que essa dupla tem tudo pra fazer muito barulho. O Giannis Antetokounmpo demonstrou que ele só iria renovar com o Milwaukee se eles fizessem uma movimentação, digamos que
que demonstrasse, né, a sede ali por títulos, e o Damian Lillard também queria jogar em uma franquia que demonstrasse sede por títulos. Então, eu acho que o talento desses dois atletas, que a gente está falando de um top 5, top 3 ali da NBA atual e um, na pior das hipóteses, top 15, é muito impactante também porque eles têm uma conexão que eu acho que vai ser muito produtiva. E como dupla, vai funcionar muito bem. A gravidade do Giannis Antetokounmpo atraindo dobras e encontrando passes para o Damian Lillard livre vai ser mortal, tenho certeza disso, e não tem problema nenhum se no final da temporada eu estiver errado. Eu quero mais é que a dupla Donovan Mitchell e Darius Garland seja campeã, então no fim das contas eu quero estar errado mesmo, mas você pode deixar nos comentários aqui pra vocês qual a melhor dupla da NBA pra essa temporada. Ficou faltando alguma? Eu já destaquei aqui Jarrett Allen e Evan Mobley, destaquei DeMar DeRozan e Zach LaVine? Não, mas vale a pena destacar. E também existem outras duplas interessantes, como Jimmy Butler e Bam Adebayo, entre outras. Deixa nos comentários qual a sua preferida, se você concorda ou discorda desse nosso ranking. Talvez a gente discorde dele depois de uma semana, porque a NBA é muito dinâmica e, cara, é muito jogador de alto nível aqui. Muito obrigado pela audiência de todos vocês, o like, que eu espero que vocês tenham deixado, e falou!